Shabbat Shalom mais uma vez. Estamos aqui na Har Zion e hoje com o estudo da Parashá Toldot. Então a Parashá Toldot vai abordar Gênesis capítulo 25 até 19, até o capítulo 28, verso 9. E essa porção ela vai nos falar um pouquinho sobre a história do patriarca Isaac, né? Um pouquinho da vida de Isaac, que é o tema do meu estudo hoje. Nós vamos ver um aspecto de Isaac que é restaurador de poços. Olha aqui de novo no título, olha, Toldot, o título do estudo, restaurando poços. Nós vamos ver como que Isaac é lembrado na Torá e o que nós podemos tirar desta sua ação ali em Canaã de restaurar os poços cavados pelo seu pai. Olha essa porção de hoje. Isaac. Gerações de Isaac. Rebeca dá à luz a gêmeos. Quem são os gêmeos? Hein? Duas nações, dois goim. Está vendo que goim não é uma palavra ruim? Goi, não é uma palavra ruim. Dois goim, duas nações estão no seu ventre, Rebeca. E aí? Os filhos nascem. E você conhece a história. Isaac passa a peregrinar em Gaza. Houve fome. Ele sai então, vai para a área de Gaza, terra dos filisteus. Lembra do rei Abimeleque? Abraão já era conhecido dele. Ele vai para lá. E acaba que ele chega lá, que ele faz a mesma estratégia do pai. Ô Rebeca, você é muito bonita. E esse povo daqui é muito perturbado. Então, para todo caso, você é minha irmãzinha querida. Tá? Tá bom. Só que um dia lá, os dois estavam mesarquim. Essa palavra em hebraico traduzida na sua Bíblia como brincadeira. É uma brincadeira meio, não brinque assim, só brinque assim com a sua esposa e o seu esposo. Que é uma brincadeira, sabe? Mas enfim, o rei viu e falou, mas não é sua irmã nada? E é sua esposa? E ele então passa a habitar ali, e o Eterno, ele revela a verdade, é lógico, o rei faz uma aliança com ele de paz, e ele começa a prosperar naquele lugar, ok? Prospera muito, gerando até antissemitismo ali, ele cresce tanto, que os próprios filisteus falam, olha, você tá poderoso demais, vai morar em outro lugar. E ele afasta e vai morar na planície da região. Mas olha que interessante. Isaac, ele é o patriarca que recebe só uma paraxá. Você sabe sobre ele? Só uma paraxá. A sua história é curta, assim como as suas peregrinações. Diferente de Jacó e de Abraão, ele nunca sai de Israel. Porém, ele é o patriarca que vive mais. Ninguém viveu mais do que ele entre os patriarcas. Interessante, né? Mateus, qual é o segredo? Baseado na vida de Isaac, uma mulher só. Por que viveu mais? Só tinha uma mulher. Olha só. Né? O Abraão tinha lá Sara, confusão com Agar, depois tomou concubina, uma confusão. Jacó, coitado, foi enganado, né? Enganou e foi enganado, aí complicou. E o Isaac? Tranquilo. Uma mulher só, né? Uma só preocupação. Então viveu mais. Olha só. Isaac não é conhecido por guerrear com reis, nem é conhecido por peregrinar para longe, nem por aventuras que marcariam sua vida como Jacó ou José. Ele é o mais pacato dos patriarcas, levando uma vida tranquila, cultivando o solo de Israel. No entanto, nessa porção, a Torá realça uma atividade dele, quando ele começou a prosperar, que é a função de restaurar poços. Os filisteus, vendo que ele cresceu demais, começaram a ter inveja dele e começaram a sabotar os poços que o seu pai havia cavado. Começaram a entulhar os poços.
E ele restaura esses poços. Então ele é conhecido na Torá como o restaurador de poços. Mas que interessante, né? O restaurador de poços. Os filisteus, devido à prosperidade de Isaac, tentaram sabotá-lo, empilhando ou entulhando com terra todos os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Há 3 menções de poços que Isaac restaura. O primeiro poço é o poço de Esek, que significa contenda. O segundo poço é o poço de Sitná, que significa acusação. Tá aqui, eles estão todos listados no capítulo 26 de Gênesis, ok? E temos também o poço chamado de Rehovot, que são os 3 principais. Depois ele cria lá um que vai dar o nome de Bersheva, né? O poço Sheva, ou Seba. Mas esses 3 é que ele tem que restaurar, é que onde Deus atua, e há a menção desses 3 poços aqui na Torá, de poços que ele restaura. Contenda, Esek, acusação, Sitná, e Rehovot, que é prosperidade, alargamento. Depois desses 3 poços, o Eterno abençoa e encoraja Isaac, abençoando e confirmando a ele o seu chamado. É aí que tem a passagem que eu te falei, olha aqui, ó. Olha aqui. Deus apareceu para ele, no verso 5, diz para ele, ô Isaac, do capítulo 26 de Gênesis: você será grande, eu vou abençoar a sua semente, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus mitzvotai, meus mandamentos, os meus estatutos, rukotai, e as minhas torotai, as minhas torás. É por isso que eu estou aqui te abençoando. E aí, meu irmão, você tem a história de Isaac, que eu vou puxar aqui agora, para a gente tentar fazer uma analogia. O que esta restauração desses poços, o que essa restauração pode nos informar sobre os dias de hoje? O que nós podemos aprender sobre essa história da Torá? Tudo na Torá é assim. Tem que chamar para os seus dias, ok? E nada mais atual do que restaurar poços. O que você acha que eu estou fazendo aqui com meu pai há 20 anos? Restaurando poço. E haja entulho, pessoal. O trabalho é grande, porque está entulhado demais. Mateus, não estou entendendo. Vou te mostrar. Olha aqui. Vamos fazer, então, uma correlação entre a restauração de poços de Isaac com o movimento da restauração das raízes da fé que o Ministério Ensinante do Senhor pregou aqui no Brasil há 20 anos. Olha só. Poços são caminhos à água. Representam a maneira pela qual nós temos acesso a uma fonte ou a um rio subterrâneo. Palavra, logicamente, é o quê? A água. Então, a água que está lá no poço representa a palavra de Deus. Porém, diga, porém, a água pura e descontaminada deve ser alcançada através de um poço. Meu amigo, em Canaã, água é só em poço. Muitas partes de Canaã, pelo menos onde ele habitava ali, Gerar, Filístia, Gaza, é poço. Então, ou seja, a palavra, para ser compreendida corretamente, precisa ser analisada à luz do seu contexto original. O que eu estou querendo dizer? Se a palavra de Deus é água, o poço é o quê? A forma de estudar a palavra. A forma de estudar a palavra vai determinar o tipo de água que você vai encontrar. A água está lá. A forma como você lê a Bíblia e entende é o que vai determinar que tipo de atuação aquela palavra vai ter na sua vida. Então aqui, ó. Assim, os poços representam os ensinos bíblicos e apostólicos sobre Israel e sobre o povo judeu. Isso é o poço. É a forma certa de ler a Bíblia. É o poço. É a forma certa de interpretar a Bíblia. Isso é o poço. Ah, Mateus, a Bíblia é a mesma.
É verdade, a Bíblia é a mesma. O Antigo e o Novo Testamento são os mesmos para milhões de cristãos no mundo. É verdade. É uma Bíblia só, não é? É um Messias só, não é? É um Deus só, não é? E quantas denominações cristãs protestantes existem no mundo? Milhares e milhares e milhares. A Bíblia não é uma só? Então por que a água não é uma só? Então por que tem 30 mil denominações protestantes? Porque a forma como tem chegado a água é diferente. A forma de interpretar a Bíblia está dividida. Está diversificada. Cada um lê e interpreta como quer. Cada um lê e pega ali coisas para poder o quê? Se beneficiar. Então, por isso que o restaurador de poço vai fazer o quê? Ele vai tirar esses entulhos. O que é o entulho? O entulho são formas que te ensinaram de ler a Bíblia. Não, isso aqui quer dizer isso. Antes de você ler a Bíblia, o camarada te dá o quê? Uma aula de como ler a Bíblia. Ele te prepara, ele te contextualiza. Essa contextualização que ele te deu para você chegar até a água, na verdade era entulho. Você até chega à água, mas depois que passou o quê? Olha o tanto de coisa que você teve que passar para chegar na água. Então, o seu beber já fica o quê? Comprometido. Você bebe, mas não da forma como teria que estar bebendo. Você mata a sede, mas não da forma como deveria estar matando a sua sede. Porque já está contaminado, é entulho demais. Como é que a gente restaura o poço? Tira o entulho. O que eu faço para tirar o entulho? Eu começo a mostrar para você as ferramentas para que você leia a Bíblia da forma correta. E o principal que eu tenho que fazer para você começar a ler a Bíblia da forma certa é o quê? É começar a ensinar você sobre o lugar e a posição de Israel e dos judeus no plano de Deus. Eu abri essa palestra aqui falando que não existe Novo Testamento sem lei. Esse é um grande entulho que nós temos que tirar do meio cristão. A lei já passou, a lei foi cravada na cruz. Esse é o maior de todos. Um entulho chato de trabalhar com ele. Porque ele é muito fragmentado. Mas olha só. Os poços representam os ensinos bíblicos e apostólicos sobre Israel e o povo judeu. Pois apenas com uma compreensão correta de Israel e do seu povo, nós podemos entender a Escritura no seu contexto original. Então, o poço é o quê? É a forma de ler a Bíblia. Então, vamos lá, ó. Assim, como os poços de Abraão foram entulhados pelos filisteus, que eram o quê? Antissemita. Olha aqui para mim. Posso te falar uma coisa? Quem é que gosta de entulhar poço? É quem odeia judeu. Quem entulha poço é quem é antissemita. Quem entulha poço é quem odeia Israel. Até hoje. Olha aqui. Assim como os filisteus antissemitas entulharam os poços de Abraão para roubar a Abraão o acesso à vida, à água, assim também os poços da nossa fé, é a forma da gente entender a Bíblia, foram entulhados com séculos e séculos de tradições, ensinos, dogmas e credos de pessoas antissemitas que visavam alienar e separar a igreja das suas raízes e do contexto original das Escrituras. Como que eles entulharam? Eliminando Israel e o povo judeu da chamada Nova Aliança e da teologia cristã. Quando Israel aparece, ele é mencionado só no fim. E quando Israel aparece, é em posições de juízo de Deus. Então Israel, na teologia normativa cristã, ele tem um lugar sim, mas é lá no final dos tempos e é um lugar de juízo. Tem gente que fala para mim assim, que pena que você não vai ser arrebatado. Eu falo, mas como é que você sabe que eu não vou ser arrebatado? Porque a Bíblia fala que Israel vai ter que ficar, que a igreja vai subir, o Israel vai ficar para lamentar Cristo e vão sofrer aqui na tribulação. E eu vou ficar lá, salvo. Eu falei, meu amigo, você está todo entulhado.
Você está todo entulhado. Está tudo distorcido na sua cabeça. Eu li isso. Não leu, não. Você foi ensinado isso. Mas isso não está na Bíblia. Não só isso, pessoal. Mas deu-se à igreja uma água de fonte, o quê? Estranha a palavra. Fazendo com que a igreja desenvolvesse uma identidade alheia a Israel. Isso deu origem a uma identidade da igreja, o quê? Triunfalista. Deturpando e alterando os ensinos apostólicos sobre Israel e sobre o povo judeu. E sujeitando Israel a esta teologia triunfalista. Então eles falam assim, hoje é a igreja. Se Israel tiver alguma participação, vai ser através de nós. Que a igreja é a igreja cristã representa o objetivo final de Deus para a humanidade. Então, quando você apregou uma coisa dessa, não existe Israel mesmo, não. Não existe restauração de Israel, não existe restauração do tabernáculo caído de Davi, não existe as nações subindo a Jerusalém para celebrar tabernáculos e aprender a Torá, não existe milênio. Aí você joga os livros dos profetas fora. Você fica com um pouquinho da lei, que vai te ensinar a história, né? Que você usa na escola dominical. Criação do mundo, Gênesis, Noé, a Arca de Noé, o Êxodo, Moisés do Egito e tal. Aí você joga fora os profetas, que fala dessa restauração de Israel, e você vai para o Novo Testamento. O problema é que no Novo Testamento, você chega lá em Apocalipse, e você vai ver Israel lá. Você vai ver tribos sendo restauradas, você vai ver os judeus lá buscando a Deus, você vai ver o povo no final lá cantando, o povo cantando, está todo mundo na glória, e o povo vai estar cantando o que na glória? Canção de Moisés. Eita, esse Moisés não deixa a gente em paz até no final de tudo, vai estar lá cantando canção de Moisés. Não há nova aliança sem Moisés. Quem disse isso foi Yeshua, não fui eu. Quem não crê em Moisés não pode crer em mim. Hoje, o movimento da restauração atua o quê? O que eu faço aqui com meu pai há 20 anos? Com o Rabino Shulam, com outros líderes. A gente está desentulhando esses poços fechados por líderes da igreja antissemitas e anti-Israel. Os cristãos atuais simplesmente não têm acesso a esse contexto original das Escrituras. Por quê? Porque Israel e a cultura judaica foi banido da forma de estudar a Bíblia. Tiraram. Então eu também não posso culpar o pobre coitado que está lá querendo agradar a Deus, porque ele não foi privado isso dele. A água pura, ele já não bebe há séculos. A água pura, muitas vezes, a denominação dele já não bebe há séculos. Ele bebe água. Ele é abençoado, ele é salvo. Mas a água pura, ele nem sabe o gosto que tem. Que não tem gosto. Ele está tão acostumado com a água de gosto, com a água suja, contaminada, que ele nem sabe como que é a água pura. Então o que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Primeiramente, eu mostro para essa pessoa. Eu vou lá em Jundiaí semana que vem. Estive lá em Phoenix semana passada. Tem viagens marcadas aí em vários congressos e seminários. O que a gente faz nesses congressos? Eu dou a amostra de água pura. Prova essa água aí. Prova. Vê se está boa. Prova. O camarada prova. Quando ele prova, quando ele prova a água de uma fonte que ele não bebe há séculos, até a própria água prova a sua importância. Então, o próprio conteúdo que a gente dá, a forma correta de estudar a Bíblia que eu dou para essas pessoas, baseado nos apóstolos, baseado nos profetas, baseado em Moisés, é a água pura. Então, pode pôr aqui. Então, o camarada prova, e a própria água mostra a sua importância. Uma vez que ele viu que a água é importante, aí sim, eu começo a mobilizar o corpo do Messias para começar a obra de desentulhar.
que é desentulhar? Desconstruir os ensinos contrários à Bíblia e a Israel, que têm impedido a igreja de entender a Bíblia no seu contexto original. Entenderam? Esse é o segredo. Olha só. Dê a amostra. Por exemplo, eu comecei hoje aqui dando uma amostra da água pura. Eu citei para você 2 Timóteo 3,15, conectei com João capítulo 5. É uma água, por quê? Não se ensina isso. Não se ensina falando que lei leva à salvação. Eu nunca vi ninguém, nenhum pastor evangélico pregando isso. Que lei conduz à salvação. Em Cristo, mas conduz. Então, isso é a amostra da água. Aí o camarada prova a água e fala, puxa vida, eu nunca vi nada, eu nunca li com esses olhos, olha aí, ó. Eu nunca li com esses olhos, eu nunca vi por esse prisma. Como que é isso? Aí você começa o quê? Provou a água? Gostou? Gostou. Então agora vai começar a desentulhar. E se ele não gostar? O que eu posso fazer se ele não gostar da água? Posso fazer nada. Deixa ele beber da água contaminada. É o direito da pessoa. Mas aqueles que querem, e são a maioria, graças a Deus, nós temos feito o trabalho de restaurar esses poços. E tem um padrão, pessoal, o mais bonito de tudo é o seguinte: é impossível beber da fonte sem desentulhar o poço. É impossível entender a Bíblia da forma correta sem compreender o lugar de Israel. É impossível. Da forma correta, não. Aí às vezes a gente dá palestra, assim, a gente fala, eu e meu pai, é muito comum isso. Aí vem aqueles teólogos, né, de renome. Em quem você se baseou para dar esse estudo? Quais são suas referências? Aí eu falo, Moisés, uma grande referência. Isaías, uma que eu me baseio muito. Yeshua, Rabino Shaul, Paulo. Não, quais teólogos você se baseou? Nenhum. Nenhum? De onde você tirou isso? Da Bíblia. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas você tem conhecimento? Eu falo, tenho. Eu estudei, eu sou formado em teologia, infelizmente. Então tive que estudar esse material todo. Tive que estudar tudo. Entendeu? Anos no seminário, para poder estudar. A gente estuda. Estuda o material, teólogos de renome, fulano, beltrano, ciclano, é ótimo. Em cada um deles a gente pega algo bom. Pega algo bom? Pega. Tem coisa boa? Tem. A gente pega coisa boa. Mateus está desprezando tudo? Não, eu retenho coisa boa de todos. Mas o cerne da questão, o principal, é raro a gente achar alguém que pegou. Porque esses homens escreveram todos frutos da sua geração. Entendeu? Então a gente vê, por exemplo, né, pessoas falam, mas as grandes contribuições, né, e tal, e os calvinistas gostam de falar, Calvino, a instituição da religião cristã, né, você já leu os volumes? Já li, entendeu? Agora, a gente, no meu caso, particularmente, eu pego muito pouco, por quê? Porque como eu me baseio num aspecto profético de Moisés, num aspecto profético da restauração de Israel, esses homens entenderam muito pouco sobre essas coisas quando escreveram. Calvino não viu Israel como uma nação a ser restaurada nos seus dias, nem nos dias da igreja triunfante. Ele viu um Israel que vai, se for restaurado, é depois do triunfalismo da igreja. Então é muito desconexo para mim. Eu aproveito muito pouco, mas aproveito. Né? Aproveito sim. Anos estudando para que a gente possa consolidar a verdade profética, que é a que me interessa. Agora, olha só. Assim como Isaac enfrentou problemas com os poços que perfurava na terra dos filisteus, isso aqui eu fecho a palavra de hoje. Os que aceitam a visão da restauração, você entendeu, bebeu água, quer desentulhar.
mas aí você vai ter problemas. Igual Isaac teve. Olha só. E na mesma ordem. Ô, gente, isso é profético ou não é? Olha que interessante. Isaac começou a desentulhar os poços. Então você que está desentulhando, você vai encontrar o mesmo tipo de resistência que Isaac teve. E na mesma ordem. Aí que é a triunfal. Isso aqui é fantástico. Qual foi o primeiro poço que ele teve problema? Foi contenda, não é? É sec? Qual que é o primeiro problema que você gera quando você começa a desentulhar? Contenda. Você gera contenda, é natural. Seu pastor vai começar a te olhar com o olho meio torto. Entendeu? Onde você está aprendendo essas coisas aí? Ah, lá com o ensinante de Sião. Ih, rapaz. Ah, com o Rabino Mateus. Ih, esses andona aí, ó, vou te falar uma coisa, senta aqui. É natural quase. Por quê? Porque você está desentulhando poço. E beber da água pura não é uma coisa muito boa para muita gente, não. Muita gente quer que você não beba dessa água pura. Porque o entulho te controla. O entulho te mantém ali, regrado. A contenda é a primeira barreira que a restauração enfrenta. Quem contende é quem crê que o poço lhe pertence. O filisteu não falou isso? Esse poço não é seu, é nosso. Mas eu cavei, eu estou dizendo, não é meu. Então, o primeiro motivo da contenda é o quê? É o pertencimento. Isso me pertence. Ou seja, as instituições e teólogos que se intitulam guardiões da fé, eles afirmam que a igreja é algo de posse da instituição cristã. Então, que revelação é essa que você está me dando, que já não foi dada na minha denominação, nos patriarcas da minha denominação, nos meus fundadores? O que você tem para me dar que eu já não tenho? É como se dissessem assim, olha, nós somos o Israel de Deus e a nós foi dada a nova aliança. Nós somos a igreja de Cristo e não devemos nada aos judeus. Não precisamos de Israel. Quem já ouviu isso aí parecido? Eu não preciso disso. Movimento da restauração das raízes da fé, eu não preciso disso. E aí quando você começa a ensinar novamente ao povo de Deus a lei, que é a água que o povo precisa beber, começa a haver contenda. Isso não faz parte da fé cristã. Já me falaram tudo disso um dia. Isso não faz parte da fé cristã. Isso você está ensinando aí, Torá, profecia sobre a restauração de Israel, não faz parte da fé cristã. Então eu disse, então eu não faço parte desse cristianismo. Me excluo agora, porque eu já não faço parte dele. Contenda. Olha aqui, ó. E o segundo estágio? Passou a contenda. O que vai ter agora? Prepare-se. Uma vez que os inimigos de Israel percebem que a água que estamos oferecendo é boa e tem suprido as necessidades da igreja atual e tem sido buscada por pessoas sérias e interessadas em aprimorar a igreja, aí dá-se início ao segundo processo, que é o quê? Na acusação. Então o camarada não consegue pegar. Então quer dizer, a gente ensina algo. Aí o membro absorveu aquilo com o coração, vivenciou aquilo, começou a passar para os outros irmãos, aí o pastor já cresceu o olho. E onde é que esse cara está aprendendo? O que é isso aí? Chamou para conversar. Aí o camarada fala, pastor, esse ensino está mudando a minha vida. Pastor, agora eu estou entendendo a Bíblia como um todo. Antigo e Novo Testamento se fecham num só. Eu consigo entender a linha de tempo de Deus, eu consigo entender o lugar de Israel. Pastor, nós temos que rever a nossa teologia. Pastor, nós temos que entender Israel. Nós temos que largar o antissemitismo teológico. O líder vê que a pessoa está sendo abençoada. O líder vê que aquilo está matando a sede. O camarada ficou... As pessoas que buscam a Deus com seriedade estão cansados dessa charopada aí fora, pessoal. Ninguém aguenta mais. Tem coisa boa? Tem, mas não tem... Olha, às vezes eu ligo a televisão e falo, não, vamos lá, deixa eu assistir aqui para ver. Estão falando que eu estou intolerante, deixa eu assistir. Eu não aguento. Uma coisa que eu realmente estou me tornando intolerante é esse louvor gospel. Eu não consigo mais ouvir. E olha que eu sou músico. Nós gravamos CDs aqui nessa casa. E CDs de músicas congregacionais.
Mas do jeito que eu vejo a coisa aí fora, está muito difícil. Eu não só não vejo Deus em muitos desses shows, mas elas nos afastam de Deus. Porque foca no homem. Tira a sua atenção de Deus e foca no homem. Isso eu admito sim, eu estou ficando meio intolerante. Não consigo. Então a pessoa vê que não tem solução, o que ela faz? O que ela faz? Ela vê que você está sabendo, ela vê que você está com conhecimento, vê que você está com a vida transformada, vê que você está sendo abençoado. Aí o que acontece? O segundo estágio. Aqui, ó, o que é sitná? O segundo poço? A acusação. Aí é baixo. É baixo. Como não podem conter o mover de Deus, que a pessoa sabe que é de Deus, esse mover de retorno às raízes da fé. O que ela faz? Os inimigos começam a tecer falsas acusações para tentar intimidar quem deseja restaurar o corpo de Cristo. Tal processo assemelha-se a uma perseguição, com licença aqui, esquerdista contra traidores da igreja. Já viu esse negócio? É traidor. Traidor da pátria, traidor da igreja, né? Está contra o cristianismo, está contra os dogmas cristãos. Baseado o quê? Como é que o sujeito se baseia? Na manipulação de massas desinformadas, na mentira e na deturpação de mensagens e estudos. Principalmente baseado no medo de mudanças que estão por vir e não podem ser impedidas. É uma tentativa desesperada de impedir o mover de Deus. Passou a contenda, não conseguiu, o que ele vai fazer? Vai começar a acusar, te contaminar com mentira. Ô meu irmão, fazem isso comigo aqui, com meu pai, todos os dias. O camarada pega uma frase de um estudo meu, tira do contexto, anuncia, olha aqui, ó. Outro dia mandaram um comentário para mim, um print, de 2 teólogos aí famosos conversando. Não, porque o Rabino Mateus falou isso, não, porque ele falou aquilo, não, mas é interessante isso que ele falou, mas é aquilo que é um ponto importante que ele levantou naquela palavra dele, no minuto tal. Eu vi que os caras estavam pesquisando. E aí, um encerrou a conversa assim, mas vamos parar por aqui, porque ele não crê que Yeshua é Deus, então para nós não adianta, né? Vamos mandar embora, que já não crê, já... De onde tiraram isso? Que Yeshua não é divino? Como é que eu vou crer que Yeshua não é divino? Outro dia falaram assim, não, eu vou lá no Ensinando Sião, não, porque eles não creem no Espírito Santo. Eu não creio no Espírito Santo? Meu amigo, é o que me dá a vida todos os dias. Se eu não tiver com o Espírito de Deus comigo o dia inteiro, eu estou lascado. Eu não creio no Espírito Santo. Quem você acha que atua aqui, trazendo cura para a gente aqui todo sábado? Quem você acha que nos inspira para dar estudos como esse e muitos outros, melhores do que esse? É minha capacidade? Quem sou eu, meu amigo? Aí sim você não sabe com quem está falando. Eu não estou a nível de dar esses estudos aqui como tenho dado, e meu pai e o Shulam têm dado, não. Quem nos ajuda, quem nos auxilia, quem nos mostra a verdade, é o Espírito de Deus. A pessoa acha que isso vem de nós. Eu não tenho esse status assim no reino de achar que as coisas vêm de mim, não. Toda pregação minha, eu começo dizendo, Senhor, encha o nosso cálice. Dá-nos a tua unção. Eu não oro, abra os nossos olhos, dá-nos o teu Espírito. Mas o que o sujeito tem que fazer para te tirar do mover? É mentira. Então ele vem com a mentira, ele tenta te intimidar, mas contra revelação e experiência não há argumento. Não tem como. E aí é o último estágio, olha aqui. Então, mas não devemos temer. Por quê? Porque no próximo poço, os inimigos da igreja de Israel já não vão te incomodar. Diga amém. Nem vão apresentar resistência. Sabe por quê? Porque o terceiro poço, o nome dele é Rehovot. O nome dele é: o Eterno alargará o seu território. Ele te prosperará. Aí ele vai começar a te dar favor. Vai começar a te abrir as portas para você. Pessoas com o mesmo mover, enxergando o aspecto profético, vão te procurar. Você vai começar a ser abençoado. Vai ter contenda? Vai. Vai ter acusação? Vai. Mas você vai estar o quê? Prosperando, você vai estar crescendo. E esse é o trunfo.
Aí, a gente chega no último estágio, olha, nesse momento, Deus confirma a nós a sua promessa para a sua igreja, e a nossa adoração é aceita. O nosso amor a Deus e ao próximo, aí sim começa a falar mais alto do que qualquer doutrina, e muitos sinais e maravilhas serão realizados através dos santos. Neste momento também, Israel terá o seu tabernáculo restaurado e entrará nas promessas do seu Deus, exaltando a Yeshua como Messias e Rei dos Reis, Senhor sobre a criação, preparando o terreno para a sua volta triunfal, pessoal. O problema que a gente enxerga é o seguinte: tem camarada que prova da água, que diz que quer trabalhar desentulhando poço, e aí ele oferece para me ajudar. Quero te ajudar, quero ajudar o ensinante de Sião, posso? Pode. Ô, Rabino, estou desentulhando. Aí a gente começa a ler, a gente começa a saber a atuação dessas pessoas nos seus meios. Aí eu descubro uma coisa muito triste. Ele está tirando entulho e está colocando outros. Ele está fazendo um desserviço para mim. Ele está achando que ele está restaurando, mas o que ele está fazendo? Ele está colocando outro tipo de entulho. Vocês estão entendendo? Engraçado que é um assunto que eu tenho trazido aqui, todos sabem, e eu vou falar de novo. O que é um entulho que o camarada coloca e acha que está tirando, mas está colocando outro? Esse negócio de proibir os outros de falar Jesus. Esse negócio, se vocês não imaginam como as pessoas ficam paranoicas e doidas com essa coisa. E isso é idolatria. Porque atribui um conceito, um poder mágico ao nome. Quando ele chega, eu estou ajudando o ministério me ensinando Sião na restauração. Aí o pastor do sujeito me liga. Pô, Mateus, o camarada aqui falou que está estudando com você, mas o cara está criando um alvoroço aqui na igreja. Ele fica do lado de quem está orando. Ele vai na reunião de intercessão. O camarada fala lá Jesus, ele já fala, Babilônia, Deus cavalo, está amarrado. Ele fica fazendo isso, eu falo, pastor, isso aí não tem nada a ver com a restauração. Ele está prejudicando a restauração. Porque restauração não é isso. Restauração não é isso. Claro que o nome dele é Yeshua. É lógico. O nome dele é Yeshua, não há dúvidas. Quer ver outro entulho? Ah, não é Yeshua, não, é Yahoshua. Eita, esse é outro entulho chato. É Yahoshua, outro está entulhando mais. Para que vocês perdem tempo com essas bobagens e impedem as pessoas de implantar o reino de Deus? Por que você impede quem quer trabalhar de trabalhar? Eu aqui dedicando a vida, desentulhando o poço, e você entulhando de novo? Está parecendo uma malequita? O judeu prepara a terra, colhe, a malequita vai lá de noite e destrói. Eu faço a obra para você vir depois e arrebentar com tudo, com essas palhaçadas? Proibindo a pessoa de falar de que Jesus é Deus cavalo. Tem cara que conclama nas igrejas, quem aqui foi batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu, vem cá que eu vou te batizar de novo, lá na mikvê que eu construí na minha casa. Seu tolo! Seu tolo! Desde quando o batismo é válido por uma fórmula mágica? Batismo é um ato de arrependimento diante de Deus, de testemunhas, solidificado com a intenção correta do coração. Atrapalham quem está trabalhando, desentulhando o poço, colocando mais entulhos. Não precisa ser batizado de novo, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é isso? Se você arrependeu genuinamente, se você creu no poder de Deus e na obra remissora de Yeshua naquele momento, você foi ressuscitado com Ele quando saiu das águas. E eu acho que ele é tolerante o suficiente para aceitar você falar a Ele e Jesus. Eu não acho que Ele deixa de ouvir a sua oração porque você chama Ele de Jesus.
Acho que ele gostaria de ser chamado de Yeshua, que é o nome dele. Mas eu não acho que ele rejeita. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não tô fazendo campanha para você usar Jesus. Não é isso. Eu estou pedindo para você parar de demonizar quem usa uma transliteração mundialmente conhecida e corretamente explicável do nome Yeshua. Jesus é uma transliteração de Yeshua. Yeshua, Yeshu, Yesu, Yeshua, Jesus. É uma transliteração, um processo gradual. Não satanize quem ora a Deus em nome de Jesus, pessoal. Não pode falar igreja, tem que falar carral. O que tem que falar igreja? Então eu falo aqui, por exemplo, isso, mas aqui a gente, claro que eu falo Yeshua. O nome dele é Yeshua, eu valorizo muito o nome hebraico. Mas eu não posso satanizar o outro que fala Jesus. Que é isso? A obra de restauração não é isso não, pessoal. Vocês estão entendendo? Então isso é um desserviço. Você não pode perder tempo com essas coisas. Você tem que focar, foca no trabalho da restauração autêntico, que é restaurar vidas, é mudar vidas, é encher as pessoas com o Espírito de Deus, é fazer com que as pessoas deixem de ser antissemitas e passem a ser amantes de Deus e do seu povo. É restaurar a forma de ler a Bíblia correta, colocando Israel, o povo de Deus, no seu local ideal. Restauração é exaltar Yeshua como nosso Mashiach, como Deus conosco, Emmanuel, príncipe da paz, Deus da eternidade, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Isso é restauração. Restaurar e diminuir a figura de Yeshua na sua vida é um desserviço. A restauração amplia o amor que o crente tem por Yeshua, porque agora ele enxerga Yeshua na lei, antes ele não enxergava. Antes ele achava que a lei era oposta à graça. Agora com a restauração ele enxerga o quê? A lei em Yeshua, a lei conduzindo a Yeshua, aí ele cresce. Então, meu amigo, minha amiga, fique de pé e diga comigo assim, diga, não podemos nos calar, não podemos nos intimidar. Yeshua é por nós, e nós somos a sua igreja. Restauração já, em nome de Yeshua, amém, amém. Graças a Deus, amém.